tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. Você pode ficar à vontade, aqui é o seu lugar, esse é o seu canal e é hora de priorizar a sua saúde. Antes de começar o programa de hoje, eu quero convidar você para refletir um pouquinho na palavra de Deus, lá em João 8,12, que diz assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer coisa mais interessante, melhor do que saber por onde você está andando, por onde você está caminhando, para onde você está indo? E Deus pode ser essa luz maravilhosa na sua vida. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto um tanto polêmico, mas necessário, alimentos transgênicos. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Cristina Ferreira, que é engenheira química. Muito obrigada pela participação. Muito prazer. E temos também aqui a doutora Elizabeth Moraes, que é nutróloga. Obrigada pela participação aqui com a gente também. O prazer é todo meu. Olha, a gente tem conversado em alguns programas aqui, essa dupla tem feito bastante diferença na minha vida, com certeza na vida de muitos telespectadores. Você que não assistiu ainda algum programa com a Cristina ou com a doutora Elizabeth, pode acessar no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. A gente já tem alguns programas lá. E é lá que você encontra também a receita de hoje. Sabe o que é? A gente vai fazer aqui um bifum, um bowl asiático com bifum, que é aquele macarrãozinho sem glúten de arroz e com aromas, especiarias, todas inspiradas na comida oriental. Olha que belezinha aqui que ficou a nossa combinação. Tem um molhinho especial e já vou convidar você para anotar aí o que você vai precisar para essa receita. Presta atenção. Você vai precisar de 70 gramas de bifum ou um pacotinho pequenininho do bifum, que é aquele macarrão sem glúten de arroz. Você também vai precisar de 2 cenouras médias cortadas em rodelas, meio que na vertical aqui. Temos também repolho, mais ou menos metade de um repolho, pepino fatiado, amendoim, alho, salsinha, 2 variedades de gergelim, eu ia falar gengibre, mas é gergelim, e você também vai usar óleo de gergelim. Basicamente isso para preparar o bifum aqui, essa mistura. Para fazer um molho, eu vou dar a receita agora, mas o molho é muito simples, é só misturar tudo. Anota aí, você vai precisar de 1/4 de xícara de shoyu, que é aquele molho de soja. Se você puder conseguir uma qualidade mais saudável, aquele macrobiótico, melhor ainda. Você vai usar também 1 colher de açúcar mascavo, 1 colher de pasta de amendoim. Você vai precisar de 1 colher de gengibre e suco de meio limão e sal ao gosto. Vai ficar aquele molhinho meio agridoce, tá? Só misturar tudo isso, não se preocupa com as quantidades, os ingredientes, você pode acessar no nosso blog e pegar toda essa relação. E agora a gente vai adiantar aqui a receita, enquanto a gente vai conversar aqui com as nossas especialistas. Eu vou colocar a água do bifum para ferver, já está quase boa. Ele cozinha muito rápido, é uma questão assim, de 1 minutinho na água fervendo e a gente já escorre. Eu não vou deixar ele super mole porque depois, com o misturar dos outros legumes aqui, ele vai terminar o cozimento. Então eu vou deixar ele al dente, tá? Aumentei o fogo aqui. Vou ligar e colocar ele aqui. Enquanto isso, a gente vai refogar a cenoura e o alho no olhinho de gergelim. E de vocês eu quero saber o seguinte: alimentos transgênicos. Um assunto super polêmico, difícil de engolir, com perdão do trocadilho, mas a gente precisa entender e compreender. Tá todo mundo exposto. O que é um alimento transgênico, Cristina? Bom, vamos falar aqui basicamente de algumas sementes, né? O que é uma semente transgênica? É uma semente onde nós tivemos uma alteração do DNA dessa semente. Então pode ser utilizado um DNA de uma outra variedade do mesmo produto ou até de um outro produto também que não seja, vamos falar do milho, você pode usar um DNA de uma castanha. Enfim, você pode fazer algumas alterações dependendo do que você quer conseguir com essa alteração, né? Hoje no Brasil, os 2 mais utilizados aí, que são produzidos já em grande escala, mais de 85% de toda a produção do Brasil de milho e de soja já é transgênico. Agora você disse, depende do que se quer com esse transgênico. O que você quis dizer com isso? O que dá para fazer? Olha, você pode desenvolver uma semente que vai dar um produto com um valor nutritivo muito maior.
Você pode desenvolver a semente para ela ter um produto que vai durar muito mais, para ele ser mais resistente a algum tipo de pesticida, de herbicida. Então, geralmente são essas práticas que são aplicadas para que você possa ter uma plantação mais econômica, ou seja, ter um rendimento melhor de produtividade. Menos perda. Menos perda. Do outro lado, a gente tem também o lado do transgênico que pode significar melhorias, né, doutora? Sim, tem. Tem, por exemplo, o arroz dourado, que já está sendo comercializado em alguns países, não ainda no Brasil, né? Ele é rico em vitamina A. Ele foi feito através da transgenia, modificação, para produzir a vitamina A, para combater a deficiência de vitamina A em alguns países subdesenvolvidos que têm essa deficiência. A vitamina A, deficiência de vitamina A pode causar cegueira, pode causar um comprometimento do sistema imunológico. Então, ela é muito importante para a integridade do sistema imunológico, combater doenças, enfermidades e mais importante, a visão, né? Dos raios luminosos, em que a retina capta os raios luminosos através de um produto da vitamina A. Agora, o alimento transgênico está nas prateleiras do mercado, está na nossa rotina muitas vezes, sem que a gente perceba. Falta, de repente, esclarecimento, porque a legislação, ela diz que deve ser avisado quando o alimento é transgênico. Isso. Nós temos a legislação de alimentos transgênicos, temos uma de 2003, onde obriga as empresas que trabalham com produtos transgênicos, com algum derivado, algum ingrediente naquele produto que seja transgênico, se ele tiver mais que 1% da composição dele for de origem transgênica, a empresa é obrigada a declarar. Ela tem que pôr essa informação nos rótulos, tem o símbolo do transgênico, do Tzinho de transgênico, e tem essa informação. Agora, se tiver menos que 1%, já pode ser considerado até traços de transgenia. Então, isso realmente não é necessário, essa declaração. Temos a lei também de biossegurança, que foi a partir de 2005, onde ele estabelece muitas regras para as indústrias que fazem essa transgenia. E também temos a questão dos órgãos regulamentadores que hoje têm condição de estar fazendo essa fiscalização e informando um pouco melhor a população. Certo. Vamos tentar entender agora como é que se as pessoas entendem o que é um alimento transgênico. Vamos ver a matéria que a nossa equipe preparou. Nas prateleiras dos supermercados não é difícil encontrar alimentos com um detalhe que passa quase desapercebido na embalagem. O pior é que muita gente nem sabe o que ele significa. Por isso, nós fomos conversar com eles, os consumidores. Quando a gente vai no mercado, alguns alimentos, algumas embalagens apresentam um T. Você sabe me dizer o que significa esse T? Não. Não tem ideia? Não. Já alguma vez já viu ou nunca viu? Nunca reparei. Não sei. Não sei. Não. Não tem ideia? Nenhuma. Já viu ou não? Pra ser sincera, eu nunca reparei. É transgênico e não é comida que preste para comer, né? Então, infelizmente, não é nem pelo processo de transgenia. Para quem conhece o processo, é a forma como que as indústrias que fazem esse tipo de processo, é como que ele modifica a semente. Você sabe dizer então pra gente o que é um alimento transgênico? É um alimento modificado. Um alimento transgênico é um alimento modificado. Ele é modificado para ser resistente a ou alguma praga, alguma erva daninha ou algum inseticida ou pesticida. Transgênico é nocivo à saúde, não é? Ele é modificado, né? De alguma forma ele foi modificado, ele não é do original. E você acaba consumindo bastante isso ou realmente não sabe quais os alimentos são transgênicos? Alguns a gente sabe, né? Mas a maioria não. Normalmente eu não olho muito embalagem, não. Ultimamente eu acho que sim.
Mas eu procuro o quanto mais natural possível. Os alimentos que eu consumo são os que a minha esposa põe dentro de casa. Você acha que é possível mudar do ser humano talvez essa alimentação para evitar esse transgênico? Na verdade, educação alimentar, colocar em legislação isso, que é proibido vender comida transgênica, e se permitir a comida, né, porque, né, liberdade, colocar bem específico o que ela causa e tem que deixar por que é comida transgênica e o que ela faz. Igual faz uma embalagem de cigarro, aí as pessoas vão se educando, aí cada um escolhe o que quer da vida, né? Um alimento transgênico é um alimento que recebeu, durante o seu desenvolvimento, recebeu um gene de outro organismo. Não é? Então, esse nome vem daí. Ele recebeu um gene de outro organismo para que se levasse uma característica que você não encontraria naquela espécie, você não encontra na natureza dentro daquela espécie. Você encontra, obviamente, essa característica na natureza, mas não dentro daquela espécie. Então, recebe um gene de outro organismo. Por exemplo, o Brasil ele cultiva só soja, milho e algodão. Como algodão a gente não come, não é? Então, dos nossos alimentos aí, soja e algodão. Você falando em percentagem, a gente sabe o seguinte, que na nossa última safra, mais de 94% da nossa soja, ela é transgênica. Então, obviamente, um produto que é derivado de soja, não é? Que tantos são os produtos que nós consumimos, ele é derivado desta soja transgênica, que é um grande predomínio, justamente porque os produtores reconhecem esse valor do produto e acabam utilizando bastante, que é isso que nós estamos vendo. Que os transgênicos fazem parte do nosso dia a dia, nós já percebemos. Mas que tal evitar e apostar em algo mais saudável? Fica a dica para você aí de casa. Realmente a gente percebe que as pessoas não têm tanto conhecimento. Tá aqui um papel importante do Vida e Saúde, de levar conhecimento, mostrar os lados, tanto positivos quanto negativos, para que a pessoa possa fazer uma escolha transparente. Mas eu acho que talvez um grande problema desse assunto seja realmente a falta de transparência. Será que a gente não tem essa transparência ou será que a gente não sabe aonde a coisa toda vai chegar? Porque a gente tem, estamos falando de alimento, mas tem outras coisas, como o algodão, por exemplo, que não serve de alimento, que também é transgênico, mas que pode trazer prejuízos ou modificações. Que modificações são essas que poderiam trazer, Cristina? Olha, algumas modificações que são interessantes a gente comentar, e é o que preocupa a maioria dos cientistas, é um desequilíbrio que a gente possa ter até no nosso ecossistema, porque não se sabem ainda a longo prazo o que tanta modificação genética nessas sementes pode causar, né? Pode trazer quais consequências a longo prazo disso. Então esse é um problema. E outra coisa é a perda da nossa biodiversidade, ou seja, aquela semente genuína, pura, corre-se o risco de, em pouco tempo, nós não termos mais disponível isso, né? Entendi. Então, realmente é algo que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, os grandes cientistas aí que estão fazendo essas pesquisas, um dos maiores problemas é realmente esse desequilíbrio e também a resistência dessas sementes a alguns tipos de herbicidas, o que faz com que na plantação acaba se utilizando até mais agroquímicos, agrotóxicos, do que numa produção tradicional. Seria o caso de repente, uma possível resistência? Corretamente. Dessas pragas ou desses micro-organismos? Pode acontecer da gente desenvolver uma resistência até alguns tipos de antibióticos, que hoje a gente precisa deles para a nossa saúde, para algumas doenças, mas com esse desenvolvimento de resistências, eles podem não ter mais uma ação efetiva no nosso organismo. Então isso é realmente um bom problema aí para se pensar. Para se pensar. Exato. Olha, voltando aqui à nossa receita, a gente refogou o alho, a cenoura no óleo de gergelim. Aí, a gente vai colocar agora o repolho que foi previamente cozido ou escaldado numa água com um pouquinho de cebola. Olha que legal, ele fica murchinho assim. E aí, nesse ponto, a gente vai misturar esse repolho que já está
temperadinho, tá bem gostoso. Não vou colocar tudo não, você pode aumentar ou não se quiser. Vocês viram que é uma refeição bem levezinha. Acho que essa é uma das vantagens da comida mais oriental, né? Ela é mais leve, digere mais rápido. Vou misturar aqui, porque essa é a parte quente da receita. Agora a gente vai colocar, assim que desligar e corrigir o sal, a gente vai colocar um pepino, um amendoim e um gergelim. São todos ingredientes muito gostosos e que lembram a comida asiática, né? E nutritivos, né? E nutritivos. Bom, ó, nesse ponto aqui, a gente vai desligar. Já tá bem cozido, tá bonito. E agora sim a gente vai colocar, vamos untar já com os ingredientes mais frios da receita. Só montando aqui. E não exagera no sal, porque lembrando que você vai comer ele com aquele molhinho agridoce de pasta de amendoim, de shoyu. Ó, a receita fica bem coloridinha. E ela vai ser finalizada com aquele molho que você sabe, é só misturar tudo. Tá? Tá bonitinho. Se você perdeu algum passo a passo dessa receita ou algum ingrediente, é só pegar lá no nosso blog, não esquece não. E se você gostar dessa receita, não esquece de compartilhar também. Pepino vou colocar aqui do ladinho. Essa receita é uma receita ideal para crianças também, viu? Amendoim. Agora é só finalizar, agora é só a brincadeira. Amendoim. Cheiro verde, salsinha, pode pôr cebolinha que combina também, fica bom. E aí o gergelim. Vamos finalizar com o gergelim, ó. E tá bem nutritiva, porque tem... Fala aí, doutora, agora é a sua vez. Tem muita coisa boa aqui, não tem não? Muito, tem proteína, tem o pepino, com os minerais, vitaminas. Gordura de boa qualidade, né? Gengibre. Fibras. Tá, tem... fantástico. E eu vou bem nutritivo. Tá. Bem equilibrada. Vamos sentar lá na mesa e a gente pode continuar conversando um pouquinho mais sobre este assunto? Por favor. E eu quero mostrar o resultado final aí para você que está assistindo a gente, ficar com água na boca e fazer em casa também. Olha só. E é para experimentar, viu, gente? Tá muito cheiroso. O molhinho tá aqui. O aroma está ótimo. Fiquem à vontade. Bom, a gente precisa saber até que ponto a gente tem a liberdade de escolher entre alimentos transgênicos e não transgênicos. Já que aqui no Brasil a maioria, a gente pode dizer que só são produzidos soja e milho transgênicos? A maioria, sim. Existe o tomate, né? Tem tomate. Que o tomate de longa do vencimento prolongado. Tem o morango também. Feijão. Morango. Tem vários testes hoje sendo desenvolvidos. Quais seriam as implicações de uma pessoa que, de repente, não possa consumir transgênicos? Por exemplo, o que diz e que existem evidências é que o transgênico pode aumentar as alergias. Por exemplo, nós temos mais de 160 alimentos que são alérgenos, que às vezes as pessoas não sabem. Os mais alérgenos, que estão entre os mais alérgenos, são o leite, ovos, crustáceos, peixes, trigo, castanhas, soja e o milho. Então, por exemplo, uma soja transgênica, em que a pessoa não tem alergia à soja convencional, e a transgênica ela recebeu um produto de uma castanha do Pará, por exemplo. Ok. Né? E aí essa pessoa tem alergia à castanha do Pará.
Então, essa soja transgênica vai provocar alergia nessa pessoa em que, em primeira instância, não tinha alergia à soja convencional. Então, aparecimento de novas alergias, né, nas pessoas e que às vezes elas não saibam. A resistência aos antibióticos, né, isso é muito importante, de implicação muito importante. Outra coisa que eu queria saber, qual é a diferença entre o organismo geneticamente modificado e os transgênicos? Bom, todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, né? A diferença é que no organismo geneticamente modificado, você pode brincar um pouquinho mais e trazer genes de outras espécies também. Você pode só fazer uma pequena mutação ou realmente fazer uma mudança do DNA completo dele. Então, o transgênico, ele faz parte do grupo Faz parte do grupo de organismos geneticamente modificados. O que mais que dá para modificar? Olha, dá para modificar a parte também de micro-organismos, né? Que já existem vários estudos sendo feitos, inclusive para vacinas e alguns medicamentos, nos alimentos e também em outros vegetais que não são os consumíveis como alimentos, né? O interessante, o medicamento mais conhecido entre a gente, a insulina, que é utilizada para os diabéticos, ela é de transgenia, engenharia genética. Então, tem benefícios também. Para a medicina tem muitos benefícios, né? Eles procuram tirar o lado bom. Agora, talvez a polêmica seja novamente a transparência. Por que uma pessoa alérgica à castanha, ela precisa saber se o milho leva aquele problema para ela também. Agora, eu queria saber o seguinte da Cristina. A Superbom, por exemplo, que é uma empresa que há mais de 90 anos no mercado, que tem assim tradição em qualidade alimentícia e trabalha muito com alimentos como a soja, que é transgênica. Sim. Como você faz, Cristine, você é à frente de um departamento tão importante da Superbom, como é que você faz para garantir que a soja que é usada num produto da Superbom, ela tem uma origem, uma procedência bacana, legal, que não seja transgênica? Tá. Hoje no mercado nós podemos adquirir essa soja ou seus derivados, não precisa ser necessariamente o grão, mas com identidade preservada, é o que a gente chama de IP ou non-GMO. Então, esse certificado garante, através de análises, são análises químicas e que são feitas em laboratório, que aquela matéria-prima não veio de uma transgenia. Qual que é o maior problema disso? Custo. Ele tem um custo mais alto para a indústria. Você paga um pouco mais por isso, porque a pequena produção hoje da soja, que não é transgênica, a maior parte é. Então, às vezes, você até tem algum problema de oferta desse produto ou ter que esperar, se programar um pouquinho mais. Encomendar ali com aquele pequeno produtor. Exatamente, mas tem essa certificação. Tá? Então, é muito importante para o consumidor saber que a indústria ela é obrigada a declarar. E quando ela não declara, é porque ela não utiliza. Mas se ela não utiliza, ela tem que comprovar que não utiliza, não simplesmente apenas falar. Isso tem que ser comprovado com laudos técnicos, enfim, tem toda uma documentação que é feita. Então, é possível trazer alimento de qualidade, trazer alimento saudável para as pessoas, mesmo num mundo tão pulverizado com alimentos transgênicos? É possível, tem essa alternativa sim, e a outra que é você buscar o próprio alimento orgânico, né? Tá. Queria entender um pouquinho do impacto desses alimentos transgênicos para o meio ambiente. Você já deu uma pincelada ali no começo da nossa conversa, mas eu queria entender um pouquinho mais. Qual é o impacto? A cultura orgânica, ela trabalha muito por manter o equilíbrio do nosso ecossistema. Já uma cultura com transgenia, ela não tem essa preocupação. Então, ela usa uma quantidade de agrotóxico até maior do que numa cultura convencional. E essa quantidade de agrotóxico maior acaba gerando sobrecarrega ao solo, né? A atmosfera, a água. O impacto para a biodiversidade é muito maior. É muito maior.
Então, esse é um grande desafio que a gente pensa aí, é um grande desafio para os nossos cientistas aí para ajudar a tentar resolver essa situação. Porque hoje, realmente, o impacto ambiental é muito alto. Olha, com certeza você tem escolhas importantes para fazer na hora de comprar, de trazer o alimento para a mesa da família. E eu acho que é imprescindível que você se informe um pouquinho mais, que você leia a respeito. A gente tem aqui os dois lados da moeda, né? Por isso essa conversa, ela não tem um fim, a ciência está avançando, tem muita coisa sendo pesquisada, sendo analisada. E é importantíssimo que você seja um consumidor crítico, que entenda. A gente viu aí do Fala Povo, né? Quanta gente não faz ideia do que seja aquele símbolozinho obrigatório. Como é importante a gente se orientar, se informar e saber que tipo de alimento a gente está trazendo aqui para a nossa mesa. Exato, por isso é tão importante a gente verificar a rotulagem. Rotulagem, criar o hábito, criar o hábito de verificar e cobrar também dos nossos governantes para que se tenha uma transparência, para que se tenha uma fiscalização e mais transparência para os consumidores. Pois não. Existe um problema que a gente vê, né, é que não existem evidências científicas a longo prazo da transgenia. Então, não tem estudos publicados que mostrem realmente os danos e riscos à saúde dos alimentos transgênicos. Necessitaria de maiores evidências científicas. Até então é bom a gente consumir com o pé atrás, então. Então, existe as vantagens, né? E algumas dessas desvantagens e muitas dúvidas. Porque a gente pode cobrar, né, como consumidor, cobrar as empresas, cobrar os órgãos competentes para que busquem esses estudos, para que mostrem para a população realmente os benefícios aí e até os problemas que a gente pode ter aí com esse tipo de cultura, né? Tá certo. Eu quero agradecer a participação de vocês novamente aqui no Vida e Saúde e dizer que as portas estão abertas, viu? Obrigada. Agora a gente pode degustar a nossa receita. Você que quer assistir, que quer conhecer um pouquinho mais, acesse o nosso blog novotempo.com para pegar na íntegra tudo que vai aqui. E a gente se encontra no próximo programa com muito mais vida e saúde para você. Tchau, até mais! Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo para você.